As palavras exercem uma grande influência entre nós, isso é um fato. E talvez seja por isso que nós precisamos de mestres, mediadores e tradutores da legislação ou das convenções na sociedade. Porque para nós uma palavra tem vários sentidos e elas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Na Bíblia isso também ainda é muito mais difícil, por causa do tempo, por causa da cultura em que ela está inserida e também dos dogmas de qual ela está inserida. E a mensagem de hoje é baseada nesse sentido da palavra. E é preciso abrir o entendimento. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 45, diz assim: Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa narrativa mostra os discípulos estando numa casa ou num lugar, reunidos e fechados, e havia ali um boato que Jesus tinha ressuscitado. Alguns discípulos tinham testemunhado isso e eles estavam apreensivos, com medo, até mesmo do que seria aquilo ali. E de repente aparece Jesus no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Aí eles ficaram ainda muito mais amedrontados, porque pensavam que era um espírito. Jesus então mostra para eles as feridas das mãos, dos pés, manda que toquem nele, pede algo para comer, para que realmente mostrasse a eles que não era um espírito, era um corpo que estava ali com eles. E Jesus começa a ensinar, começa a falar acerca do que tinha acontecido, porque eles não entendiam, eles não estavam a par de tudo o que havia acontecido, principalmente a questão da morte do Messias. Isso era algo que eles não entenderam, porque não havia esse ensinamento, não havia esse entendimento de que o Messias viria e teria que morrer. Isso nunca foi concebido pelos hebreus, pelos judeus, pelos israelitas, de modo geral. Até hoje eles não entendem, não compreendem e não aceitam que Jesus seja o Messias exatamente por causa da morte dele. E Jesus estava ali mostrando que a Escritura demonstrava isso em muitas partes. E eles não entenderam, mas de repente Jesus começou a falar sobre isso. Aí diz o texto em que eles abriu o entendimento e eles começaram a entender aquilo que Jesus estava falando de dentro da lei, dos profetas, dos salmos, de tudo que era a Escritura do tempo antigo. E então eles começaram a entender acerca da morte de Jesus e da ressurreição no terceiro dia. Evidente que isso não estava de forma literal, mas a partir do momento em que Jesus fez menção das Escrituras, demonstrando que era aquilo que significava, eles puderam entender tudo isso. Do mesmo modo, como para os discípulos e para todo Israel, a dificuldade de entender a Escritura, como Jesus havia ensinado, como Jesus estava explanando, e que foi difícil para eles compreenderem, hoje nós temos a mesma dificuldade. Não somente por questões da interpretação do texto em si, mas por todos os conceitos religiosos que nós estamos inseridos, culturais, temporais, todas essas coisas dá uma influência para que nós não conseguimos entender aquilo que de fato é o texto bíblico. E por isso muitas pessoas se deixam enganar pelos mestres que se dizem intérpretes da Bíblia, da lei, das Escrituras, e com isso levam multidões ao erro. Pessoas que não conseguem entender o texto como realmente é e por isso são levadas por esses enganadores. E naquele tempo dos discípulos também não era diferente. Jesus precisava mostrar para eles que a interpretação era daquela forma, daquela maneira. Hoje também nós precisamos entender a partir de Jesus. Tudo o que nós temos que entender da Escritura é a partir de Jesus. Se há alguma dificuldade, se há alguma forma de entender a Escritura difícil, nós vamos entender a partir de como ele se colocou, como ele ensinou, como ele realizou as obras, porque Jesus é a imagem de Deus, ele é aquilo que personifica, aquilo que
materializa Deus na terra entre nós. Por isso eu oro nesse dia para que as pessoas tenham esse entendimento. Muitas estão sendo levadas, estão sendo enganadas por esses intérpretes, por esses mediadores e falsos mestres. E assim as pessoas não estão tendo a liberdade de olhar e ler a Escritura como realmente é a visão de Jesus. Mas eu oro nesse dia para que se abra o entendimento, para as pessoas entenderem a palavra de Deus dessa forma. Que o Senhor possa fazer isso em cada vida, em cada coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.